Notícia de última hora. Uma guerra com tiros estourou em Pequim por causa de um general chinês que vazou segredos nucleares para os Estados Unidos. Ou será que foi isso? Bem-vindo ao China Sem Censura. Eu sou Chris Chappell e, mais uma vez, as notícias estão chegando quase mais rápido do que eu consigo reportar. Isso está quase quebrando minha cabeça. No início da semana, enfrentei a forte nevasca americana para reportar. Zhang Youxia, general de alto escalão e vice-presidente da Comissão Militar Central, ficando atrás apenas de Xi Jinping, foi expurgado junto com outro general de alto escalão, Liu Zhengli. O que, além de outros expurgos do ano passado, só pode significar uma coisa: Xi Jinping foi totalmente ao estilo Stalin, só que sem um bigode glorioso, é claro. Mas agora, detalhes ainda mais explosivos surgiram, incluindo relatos de uma guerra armada em Pequim entre tropas leais a Zhang e tropas leais a Xi. Sim, você me ouviu direito. Eu não estava sendo figurativo quando disse explosivo. Temos outra guerra civil chinesa. Pelo menos, é isso que muita gente está dizendo. Além disso, de acordo com o Wall Street Journal, agora sabemos por que Zhang foi expurgado. É porque ele vazou segredos nucleares para os Estados Unidos. Só tem um pequeno, minúsculo probleminha. Ambos esses relatos são furados. Vamos começar pelo tiroteio em Pequim. A história diz que os dois homens que acabaram de ser expurgados, o general Zhang Youxia e o general Liu Junli, tinham um plano para agir contra Xi Jinping e prendê-lo. No Hotel Jinxi, em Pequim, onde ela ia ficar hospedada, no dia 18 de janeiro, o plano vazou 2 horas antes da operação começar. Então Xi fugiu e armou uma emboscada, o que resultou em um tiroteio entre tropas leais a Zhang e tropas leais a Xi, com Xi perdendo 9 homens. É uma boa história, tem intriga, fugas por pouco, tiroteios, traição, todos os elementos de um romance de espionagem de primeira classe. Mas de onde isso vem? Bem, parece que veio desse tweet viral do escritor Sheng Shui, que mora no Canadá e que depois ganhou força no mundo de língua mandarim, especialmente entre dissidentes chineses. Não demorou muito para que o mundo de língua inglesa percebesse a história e a tornasse ainda mais viral, com referências a fontes citadas pela Reuters e Bloomberg. Especialmente depois que esse tweet foi publicado e recebeu milhões de visualizações, lembra das fontes citadas pela Reuters e Bloomberg? Eu vou voltar a falar delas. Clipes mostrando veículos militares chineses, militares se movimentando e uma foto supostamente mostrando policiais à paisana na residência de Zhang parecem confirmar que algo sério aconteceu. Só que existem vários problemas com essa história. Primeiro, de onde Sheng tirou essa informação? Aparentemente de um amigo que ela chamou de X. Não é esse nem aquele, mas boa tentativa. Então pode ser qualquer um ou ninguém, não há como verificar nada disso. A versão em inglês da história menciona fontes citadas pela Reuters e Bloomberg. Viu? Eu disse que voltaria nisso, mas o que isso quer dizer? Reuters e Bloomberg noticiaram a história, porque se for assim, eu não consigo encontrar nenhum desses artigos. Você literalmente poderia gastar 5 segundos no Google para confirmar isso. Mas o autor daquela postagem, corretamente e infelizmente, presumiu que ninguém sequer faria esse mínimo esforço para checar se o tweet está dizendo que uma pessoa citada anteriormente pela Reuters e pela Bloomberg fez essas afirmações. Não informa quem são essas pessoas ou a origem da informação. E não há nenhuma notícia de qualquer tipo de tiroteio vinda da mídia estatal chinesa, mesmo levando em consideração a censura chinesa. Algo tão absurdo quanto um tiroteio em Pequim entre altos funcionários chineses certamente teria virado manchete. O primeiro-ministro da Finlândia está na China agora. O do Reino Unido confirmaria a viagem à China se houvesse guerra civil nas ruas? E quanto a todas as embaixadas em Pequim, incluindo a americana? Todas elas simplesmente decidiram ficar quietas sobre isso. É grande demais para ser mantido em segredo. Então, a ideia de que forças leais a Zhang e Xi tiveram um confronto em Pequim simplesmente não é muito crível. Mas e quanto ao artigo do Wall Street Journal alegando que Zhang foi preso porque entregou segredos nucleares aos Sanhua? Qual é a história disso? Bem, o artigo diz que as evidências contra Zhang vieram do ex-diretor-geral da Corporação Nuclear Nacional da China, uma empresa estatal que supervisiona os programas nucleares civis e militares da China.
Também alega que Xi criou uma força-tarefa para conduzir uma investigação aprofundada sobre o período de Zhang como comandante da região militar de Shenyang, que durou 5 anos, de 2007 a 2012. A equipe estaria hospedada em hotéis locais, em vez de bases militares, para evitar a rede de apoio de Zhang. Mais uma vez, é uma boa história, mas de onde ela vem? Bem, o Wall Street Journal cita pessoas familiarizadas com um briefing de alto nível sobre as alegações. E isso aí já é um grande sinal de alerta. Sim, essa matéria do Wall Street Journal tem todas as características de ser uma operação de desinformação plantada pelo PCC. E eu não sou o único que pensa assim. Christopher Baldwin, pesquisador sênior da Henry Jackson Society e amigo do programa, também chama isso de operação psicológica. Também repare como eu citei minha fonte, viu? Jornalismo é fácil. Enquanto isso, o fundador da State Armor, Michael Luxi, chama isso de PCC. O fundador da Propaganda and Human Rights in China, Zhou Fengsu, diz que a história parece mais desinformação do que reportagem genuína. E há um motivo muito bom para acreditar que esse é o caso, como Baldwin aponta. Faz sentido para qualquer autoridade chinesa, ou seja, pessoas com conhecimento de um briefing de alto nível sobre as acusações, após saber que um alto líder foi expurgado por supostamente manter comunicações secretas com os EUA, ir imediatamente a um veículo de mídia americano e falar sobre isso. Estamos falando do mesmo regime que executou brutalmente informantes da CIA em público. Eu sei. A CIA divulgou um vídeo dizendo aos oficiais chineses: "Ei, que tal trair a China e ajudar os Inel Senhua?" Mas você acha que os oficiais chineses, especialmente os do alto escalão, realmente fariam isso? Nunca pensei que diria isso e me sinto sujo fazendo isso. Mas os oficiais chineses não são tão estúpidos assim. Preciso de um banho. A forma como Trump relatou sua reunião com Xi Jinping e outros oficiais do PCC no ano passado revela muito sobre a pressão que eles enfrentam. Então ele está aqui e tem cerca de 6 pessoas de cada lado e cada uma dessas pessoas estava em pé assim. Eles estavam em posição de sentido, fiz um comentário a um deles e não tive resposta. Perguntei, vai me responder? E continuei sem resposta. E o presidente Xi não deixou ele ter nenhum. Eu vi um osso que nunca vi homens tão assustados em suas vidas. Assustados, cachorros obedientes não são do tipo que arriscam levar uma surra do dono abusivo. No momento em que alguém mostra um pouco de ração seca para eles, eles ficam mais parecidos com o cachorro do Sandpiper. Há muitas perguntas que valem ser feitas. O que poderia ter motivado Zhang, que dedicou toda a sua vida ao PCC e tem família na China, a ficar do lado dos EUA? Se Zhang realmente vazou tecnologia nuclear sensível, então por que isso não foi mencionado pela mídia estatal chinesa? E como Zhang, mesmo em uma posição como a dele, poderia ter acesso e compartilhar algo tão sensível quanto os segredos nucleares sem ser pego? Na verdade, a posição dele seria uma grande responsabilidade, já que oficiais de alto escalão no PCC são monitorados ainda mais de perto, especialmente por Xi. Além disso, eu tenho uma pergunta para o próprio Wall Street Journal. Existe alguma maneira de verificar se as pessoas familiarizadas com um briefing de alto nível sobre as acusações não estão apenas deturpando as informações ou simplesmente mentindo? Quero dizer, comunistas mentindo, quem poderia imaginar? E ainda assim, vimos isso repetidas vezes. Veículos de mídia ocidentais tradicionais fazem reportagens inteiras, baseadas em fontes anônimas, ou em pessoas familiarizadas com determinado assunto, ou pessoas com acesso ao círculo interno na China apenas para que essa informação se mostrasse falsa. Por exemplo, em 2023, a Político citou pessoas com acesso a altos funcionários chineses para noticiar que o ex-embaixador chinês no Zika Siwa, Qin Gan, havia morrido, seja por suicídio ou tortura, em julho de 2023 em um hospital militar. Somente em outubro de 2025, Qin foi visto no 28º Festival Internacional de Música de Pequim, que foi o retorno mais insano de uma pessoa dada como morta em um festival de música desde aquele holograma do Tupac. Então, o comentarista chinês David Tsai fez uma boa observação ao dizer que o Wall Street Journal se tornou a maior fábrica de boatos no exterior e o principal porta-voz da propaganda externa do regime chinês. Eles basicamente viraram o TMZ da geopolítica, só que em vez de falar sobre com quem Olivia Rodrigo pode estar namorando,
Lembre-se de que a autora daquele artigo do Wall Street Journal que eu mencionei, Lin Wei, é neta de um oficial militar sênior na China. E ela tem um longo histórico de usar conexões anônimas na China para escrever suas matérias. Como pessoas próximas aos formuladores de políticas chineses, pessoas familiarizadas com os assuntos e pessoas que consultam autoridades chinesas. Nesse ponto, ela poderia muito bem listar a namorada do seu amigo, que mora no Canadá, como fonte também. Lin chegou a divulgar narrativas falsas, usando pessoas próximas das discussões internas para promovê-las. A ideia de que o objetivo da China agora é defensivo não me parece nada defensivo. Ela também usou pessoas informadas sobre o assunto para afirmar isso. Trump pediu ao Japão para baixar o tom em relação a Taiwan para não provocar a China, uma afirmação que o Japão negou. O que faz sentido, porque quando foi que Trump já baixou o tom em qualquer coisa? Sou bem cético quanto ao relatório de vazamento nuclear do Wall Street Journal. Então, o que sabemos? Já que essas duas histórias são basicamente ficção, bem, não dá para negar que Xi deve ter se sentido ameaçado por Zhang e Liu. Porque, surpresa, quem se assusta ao ser retratado como o ursinho Pooh não é exatamente seguro de si. A mídia estatal chinesa publicou um editorial de capa criticando-os, intitulado "Vencer de forma resoluta a dura, prolongada e abrangente batalha contra a corrupção nas Forças Armadas". Utilizou uma linguagem muito similar à empregada anteriormente contra generais expurgados, apenas mudando a ordem das palavras. Já os generais expulsos antes foram acusados de graves crimes ligados ao dever, envolvendo grandes quantias de dinheiro. As acusações contra Zhang e Liu parecem estar focadas exclusivamente em questões políticas, como aponta o dissidente chinês Guo Baosheng. É uma tática semelhante à que Joseph Stalin usou durante seu grande expurgo, quando acusou o marechal da Guarda Vermelha, Mikhail Tukhachevsky, de vender informações para a Alemanha. Fica a dúvida se a China realmente quer que o mundo foque tanto no suposto vazamento nuclear. Que tipo de informação ela está escondendo? Isso é como políticos americanos tentando desviar o foco dos arquivos de Epstein, só que na versão chinesa. Gostando ou não, a China é um buraco negro de informações quando se trata da política de elite do partido. E isso é proposital. Qualquer um que afirme realmente saber o que a China está pensando, nos mínimos detalhes, está mentindo. Eles são tão ignorantes quanto todo mundo. Sem reconhecer isso, podemos facilmente cair na desinformação chinesa e acabar pensando e fazendo exatamente o que o partido quer. Para receber as últimas notícias da China, inscreva-se grátis na minha newsletter semanal, clicando aqui ou no link abaixo. Eu sou Chris Chappell. Até a próxima!